Então, Carlos, tudo bem? A pretensão aqui, a gente vai fazer um curso, um mini curso, né, na verdade, de Consul, se utilizando do .NET Core, não é? Porque através do .NET Core você pode criar aplicações web, né? Pode criar aplicações se utilizando do Razor Pages, né? Mas o foco do curso é mais aplicação Consul. Meu nome é Márcio Bezerra. Eu sou analista de sistemas, trabalho com .NET, trabalho com mobile em geral, com Ionic, TypeScript, Angular, né? E muitas outras tecnologias aí. Mas o foco do curso é o seguinte: a gente vai fazer um curso que ele é guiado a criar uma mini aplicação, que é, por exemplo, quem não tem problema de ter vários diretórios que são versionados e você tem aquele problema de saber quais são os que estão commitados, você nunca lembra de commitar direitinho, né, o repositório, de repente você esqueceu de commitar algum, estava perto do final de semana, sei lá, e o que ocorre é que a sua máquina ela pode parar a qualquer hora, né? E você pode perder vários trabalhos. Eu não sei se você é o caso de uma pessoa que tem vários trabalhos, mas tem pessoas que têm vários trabalhos que podem perder semanas de trabalho se a máquina pifar. Então a gente tem outras alternativas para isso, como por exemplo se utilizar de um backup, que eu já realmente fiz isso aqui. Mas olha, a gente tem controle de versão, a gente tem o Git, tem o GitHub, tem Bitbucket, né? Que eu acho que o ideal, em se tratar de projetos de programação, que é o foco daqui do curso, é você se utilizar dos repositórios de versionamento, né? E não de backups. Para que backups se você já tem repositório, né? Então é isso aí. Nós vamos fazer um projeto em que a gente vai fazer um projeto em que ele vai verificar em certo diretório quais são as pastas Git que estão versionadas, quais são as que não tem remote, né? Quais são as que falta commitar. Então isso é muito útil. Para mim, por exemplo, eu precisava de um projeto desse, né? Então ele vai através de linha de comando lhe auxiliar. A gente vai se utilizar muito do directory do .NET Core para aproveitar e também criar uma aplicação que gerencia, tipo, não gerencia, mas lista os diretórios que você tem de aplicativos Git, que estão versionados em Git, que ainda não estão commitados, né? Então, vamos lá. Vamos aqui criar uma pasta. Eu estou aqui no Drive D, então eu vou entrar aqui numa pasta Projetos e vou dar aqui vou criar um diretório chamado, por exemplo, Git Check, né? Vamos chamar de Git Check essa aplicação, né? Pronto. Vamos entrar nela. Você tem que ter instalado o .NET Core, né? Se eu for abrir aqui o navegador, eu não queria entrar muito nesses detalhes de instalação, mas vou entrar bem rápido. Onde você pode digitar .NET Download, por exemplo, né? E você tem as versões aqui para Linux, macOS e Windows, né? Bom, aí no caso aqui a gente vai trabalhar no .NET 5.0, não sei, a gente vai ver ainda a versão, né? Mas qualquer uma versão vai servir. Se você tiver no Windows, você pode fazer o download do SDK, não é? Aqui, nesse link aqui. E tem o .NET Framework, que não é o caso aqui do curso. Nós não vamos trabalhar. O .NET ele tem duas versões. Ele tem o .NET Framework e o .NET Core. A gente vai trabalhar no .NET Core, né? E aqui tem as outras abas que são referentes a Linux, .NET 5, .NET 3.1, macOS também e até Docker, né? Bom, aí eu não vou entrar muito em explicações de como instalar, porque isso aqui é um instalador que tem explicações aqui e é praticamente neste. Se for Linux dificulta um pouco, mas é também simples, não é realmente tão complicado. Então vamos voltar para o console aqui e vamos dar aqui um .NET New, né? É assim que você cria uma nova aplicação no .NET, né? Se você der um Enter, ele vai listar para você as opções de projetos que você pode criar. Você vê que tem muitas opções, né? Tem WPF, tem Windows Forms, né? Tem
Razor Component, Razor Pages, MVC, tem, por exemplo, importante, web, aplicações web, né? Mas nós vamos procurar aqui uma aplicação Console, que é logo a primeira, a Console Application, né? Então, ele quer dizer que esse short name aqui é o nome que você tem que colocar depois do .NET New. Então é o que nós vamos fazer. Vamos limpar aqui a tela e a gente vai digitar .NET New Console. E assim a gente cria uma nova aplicação. Eu poderia colocar -O e o nome da aplicação, mas como a gente já está no diretório que é a aplicação, portanto não precisa fazer isso, né? E pronto, então se eu der aqui um ls no diretório, eu já tenho algumas coisas criadas. Eu já tenho o meu projeto, é o CSProj, tem uma pasta OBJ e tem um program, né? Então, nós vamos, como isso aqui é uma aplicação console, a gente vai trabalhar no program. Mas, para que fique legal você poder fazer as coisas que eu vou mostrar aqui, você precisa ter uma IDE, né? Então, uma que eu aconselho é o Visual Studio Code, né? Eu coloquei VS Code aqui no Google e pronto. Logo no primeiro link você tem o download para Windows. Se você tiver no Mac, você vai ter o download para Mac. Linux também vai ter o procedimento de instalação, né? Quando você instala o code, você pode dar um code ponto. Esse ponto simboliza a pasta atual. Então ele vai ser aberto mostrando os arquivos que tem na pasta atual, que são esses do ls que eu mostrei acima. Ou seja, ele vai mostrar esses arquivos aqui. No caso de alguns sistemas, como por exemplo o macOS, você vai ter que dar um Ctrl Shift P, né? E vai selecionar a opção adicionar o Visual Studio Code ao path, né? Eu posso explicar isso em outra aula, se for o caso, se alguém precisar disso aí, né? Mas como nós estamos no Windows aqui, então eu vou dar só um Enter para a gente abrir o code. Então ele já abriu e como você vê, são aquelas pastas realmente que a gente viu. No Visual Studio Code, se você der um Ctrl aspas simples, você abre um terminal. Isso faz com que a gente não precise mais desse terminal externo aqui. A gente vai passar a utilizar esse terminal aqui do Visual Studio. Talvez, pode ser que a gente precise utilizar o outro, não tem problema nenhum, né? Então, vamos lá. A primeira parte do nosso curso, nós vamos definir os retornos do Git e a gente vai fazer um loop nos diretórios Git, né? Então aqui, nós vamos abrir aqui o nosso program, né? E ele já tem esse código por padrão feito aqui. Quanto aos retornos do Git, é uma coisa que eu fiz uma pesquisa. Você tem que entender um pouco de Git, né? Mas você não precisa focar muito nessa parte de Git durante este curso, porque na verdade o curso ele foca mais em criar uma aplicação console, utilizando o .NET Core, né? Porém, o Git é uma ferramenta de versionamento em que quando você dá um Git status, você tem vários tipos de retorno, né? Isso não vai importar muito aqui para o curso. Mas, para eu criar essa ferramenta, eu tive que fazer uma pesquisa para entender como é mais ou menos os retornos do Git. E você também pode ajudar nos comentários. De repente eu posso ter esquecido de algum retorno, né? Os principais retornos que a gente vai querer validar no nosso projeto são esses daqui, né? Então, por exemplo, você tem aqui, eu não sei se eu estou com o meu formatador de código, né? Mas você tem aqui, que são esses retornos. Por exemplo, quando você der, eu não sei se esse projeto já está versionado, acho que não, vamos ver aqui, Git status, só para ver. Não, esse projeto em si ele não está versionado. Ele vai verificar uma pasta e ver quais são os seus projetos que estão, primeiro, que eles nem foram colocados no index do Git, né? Depois, que eles não foram comitados. A gente vai seguir essa sequência, né? Eu tive que fazer essa sequência porque o Git, ele às vezes, quando você dá um Git status, ele mistura as mensagens. Ele dá, por exemplo, tanto essa mensagem e inclui também essa aqui. Mas você, durante o curso, vai entender por que essa sequência foi feita, né? Com calma. Apenas
vá assistindo com calma que você vai entender tudo no final e você pode fazer perguntas aí também, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é explicar esses retornos do Git. O que são esses retornos? Eu vou ter que entrar num diretório aqui só para explicar esses retornos. Então eu vou aqui dar um ls e vou ver quais são os tipos de projeto que eu tenho. Eu vou entrar nessa pasta Ionic, por exemplo. Né? Eu estou aqui no console e vou dar um ls e vou ver que eu tenho um projeto chamado Amari, pronto. Só para dar um exemplo, né? Vou limpar aqui a tela. Ó, o que ocorre é que o Git, quando você diz Git status, escreve, ele vai dizer como é que está o status desse projeto. Aí você nota que ele postou algumas mensagens aqui. Como por exemplo, seu branch está atualizado com origin master, né? Então você nota que ele está dizendo que seu branch está atualizado com origin master. Ou seja, eu não preciso, ele está querendo dizer que fora esses commits, porque ele está querendo dizer aqui, ó, existe mudanças que não estão estagiadas, vou chamar assim, para commit. Então, tem mudanças que não estão indexadas, que são esses dois arquivos. E tem mudanças e tem arquivos que não estão indexados, por exemplo, né? No caso desse diretório, falta, por exemplo, eu dar um git add, né? Ponto, para adicionar. Claro que eu tenho que revisar primeiro, né? O projeto para ver se... Você não vai só dar um git add, você tem que revisar o projeto direitinho, as mudanças para poder... Aí você vai dar um git... O que precisa aqui é dar um git add, né? Depois disso, a mensagem aqui vai indicar que eu preciso fazer um commit, né? E depois vai indicar que eu preciso fazer um push. Eu não fiz push ainda, né? Para o repositório. Então, essas mensagens que você está vendo aqui, ó, e aqui, changes not staged for commit, né? São as mensagens que eu coloquei aqui. E o que eu estou querendo dizer? É que se o git status do diretório aparecer uma mensagem que indica que changes not staged for commit, significa que eu tenho mudanças que precisam ser indexadas. Você nota que aqui tem que existir uma prioridade de ordem, né? Se no Git aparecer changes to be committed, né? Então significa que eu tenho mudanças para ser comitada, que é diferente do indexado, porque aqui eu ainda preciso dar um git add, ponto. Aqui eu ainda preciso dar um git commit, né? Se aparecer a mensagem your branch is already off, né? Então significa que eu preciso dar um git push, né? Eu estou explicando mais a parte de git aqui. Se ele dá uma mensagem dizendo que your git is up to date with, ou seja, significa que meu git está atualizado e eu não preciso fazer nada, né? Assim como se eu der nothing to commit, work tree green, significa que tá tudo ok também. Então, praticamente esses dois são a mesma coisa. Por que essa sequência tem que ser seguida? Pode ser que ele mande duas mensagens, pode ser que o Git no status ele pode mandar essa mensagem e essa aqui. Aí a gente tem que criar uma prioridade para o nosso verificador de Git. A primeira prioridade definida, se ele não está nem no index. Na verdade tem uma que é antes disso, que eu vou já informar aqui. É porque aqui a gente está falando das mensagens. A segunda prioridade é se ele está no index, mas ele ainda falta ser comitado. Ou seja, já está no index, mas não foi comitado. A terceira é se ele já foi comitado, porém ele falta você dar um push, né? Entendeu? É a terceira verificação que ele vai fazer. A quarta e quinta, que são praticamente a mesma coisa, isso ocorre porque existe algum tipo de Git, existe alguns Git status que ele simplesmente não envia essa mensagem, informando que seu branch está atualizado. Principalmente quando você utiliza upstream, né? Ele não vai informar essa mensagem, mas ele vai informar essa aqui. Então, como pode existir a união dessas duas mensagens retornadas pelo Git, então depois você vai entender porque que a gente teve que criar essa prioridade aqui. Que é praticamente dizer que se já apareceu isso, então eu já coloco, independente de ter aparecido isso aqui, por exemplo, então, independente de ter aparecido essa mensagem no retorno, ou dessa aqui, essa aqui é a prioridade para mim, então eu já coloco ele assim como um erro. Esse diretório, ele tem arquivos que não estão indexados, pronto. Independente de ter duplicado, mas o que importa para mim nesse estágio aqui é informar que tem arquivos que não estão indexados.
Como, por exemplo, nessa prioridade aqui, é informar que tem arquivos que não estão comitados. Mesmo que ele coloque essa outra mensagem aqui, porém se ele colocou as duas, se ele colocou essa aqui também, no retorno do git status, por exemplo, então, mas o que vai importar para mim, eu sei que eu li essa, só que se eu já li essa primeira aqui é o que vai importar. Então eu vou dizer que falta comitar coisas, entendeu? Acho que deu para entender mais ou menos. Qualquer coisa se não tiver dado para entender, pode perguntar. Outra coisa que é antes disso tudo aqui, que na verdade não é uma mensagem do Git, a gente vai resolver de outra maneira, é saber se o Git tem remote. Vou até colocar em português. Primeiramente, a gente vai ter que saber se o Git tem remote, né? Entendeu? Que é antes disso tudo. Bom, mas durante o curso a gente vai evoluindo e essa aula já até se estendeu demais, né, em comentários. Vamos começar, né? Para não se estender muito, nessa primeira aula nós vamos apenas fazer... vamos fazer uma... Para começar, a gente vai ter que listar nossos diretórios do Git, né? Então, para isso a gente vai apagar esse Hello World aqui. No .NET Core, a gente tem uma classe chamada Directory, que eu vou dar um Ctrl P e já vou adicionar aqui, como você pode ver aqui em cima, eu estou adicionando o System.io. Por que eu estou conseguindo dar esse Ctrl P e adicionar essa biblioteca? Porque nas minhas extensões do VS Code, eu tenho aqui C# e C# Extensions, né? Então, isso já faz com que o Visual Studio Code me ajude na digitação dos códigos. Ele vai, por exemplo, se eu der um Ctrl ponto, como eu dei aqui, ó, ele vai me dar algumas opções, como por exemplo, adicionar o meu using aqui, né? Eu preciso utilizar esse namespace aqui para poder utilizar as funções do directory, né? Então você vai digitar git check, aí você me pergunta, mas em qual diretório ele vai checar? É no diretório que você vai estar naquele momento, entendeu? É como se fosse uma ferramenta de linha de comando do DOS, por exemplo, entendeu? Vamos dizer que você tem uma pasta de projetos. Vamos até voltar para cá para explicar melhor. Pronto, eu tenho uma pasta chamada projetos. Se eu der um ls, então aqui eu tenho todos os meus projetos. Não são todos, porque eu tenho o disco C também que tem mais projetos, pronto. Então se eu entrei na pasta de projetos, a proposta da nossa ferramenta é que se eu estando nessa pasta digitar um git check, né, que é o nome que a gente vai dar para ela, ele já vai fazer toda essa análise. Em que pasta? Na pasta em que ele está agora, no diretório corrente. Então, se eu estou falando de diretório corrente, agora é que chegou no ponto, se eu der um Ctrl vírgula, eu posso tirar o console, viu? Do mesmo jeito que eu posso adicionar. Se eu digitar directory.corrente, get corrente diretório, eu tenho o diretório atual. Pronto. Então, eu posso criar uma variável. No C# a gente coloca var para criar uma variável. Eu poderia definir o tipo, né, aqui como é uma variável do tipo string e dizer que o nome dela é curdir. Pronto. E aqui, nesse curdir, eu já tenho o diretório atual. Como a gente já sabe, existe uma inferência de tipos no C#, então a gente não coloca string aqui, a gente coloca var. Porque como isso aqui já retorna um string, como você está vendo aqui, ó, o retorno é string, então a gente pode colocar var. A gente não precisa ficar dizendo que declarando a variável do tipo certo, porque ele já por inferência, ele já sabe que isso aqui é string, ó. Então, se eu for com o mouse aqui em cima, ele já está dizendo que a variável curdir é do tipo string. Então vamos continuar aqui. Essa aula, como já se estendeu demais, nós vamos apenas fazer um loop no diretório atual. E nas próximas aulas a gente vai evoluindo, entendeu? Então, para fazer um loop, eu já tenho aqui o corrente diretório. Através de utilizar a própria classe directory, a gente pode pegar os diretórios da pasta atual. Então, se eu der um get directories, eu tenho todos os diretórios. Essa função get directories, ela vai me dar todos os diretórios. Só que ela pede mais todos os diretórios de qual pasta? Olha, do curdir, que é no primeiro parâmetro eu vou informar o curdir. Pronto. Então, a gente sabe que todo diretório git vai ter que ter uma pasta chamada .git. Então, esse método ele recebe um segundo parâmetro que é o search pattern, que é assim, é como se você dissesse, eu quero todos os diretórios que tem a palavra .git, entendeu? Você pode até melhorar e colocar, se você colocar um asterisco aqui, melhor ainda, porque você está querendo dizer, eu quero todos os diretórios, mas na verdade no Git, quando ele cria um diretório, quando você cria um repositório,
não vai ter nada aqui na frente. Então não vai precisar desse asterisco aqui. Ou seja, então você pode fazer uma busca exata. Eu quero todos os diretórios cujo nome deles exatamente seja .git, entendeu? E o get directories do C Sharp, ele já pega também os diretórios que são ocultos, né? Sabemos que o .git é comumente um diretório oculto, né? E a gente tem um outro parâmetro. Porque se eu fizer só isso aqui, eu não vou conseguir o que eu quero. Porque ele vai listar somente os diretórios, tipo, que a gente chama de top, né? Só os do topo. A gente precisa de diretórios e subdiretórios, entendeu? Dos diretórios que estão dentro dos diretórios que estão dentro dessa pasta, que na verdade é o corrente diretório, que é isso aqui, é o que está em D projetos, entendeu? Então para isso a gente vai ter que utilizar um novo parâmetro aqui, que é o Search Option, em que a gente vai ter que definir como All Directories. O padrão é o Top Directory Only. Eu vou já explicar direitinho aqui. Se eu colocar All Directories, aqui eu pego uns diretórios de maneira recursiva. Se tiver outro diretório dentro do outro, ele vai me retornar também, tá entendendo? Pronto. Então eu vou colocar o All Directories. Agora vamos entrar logo nesse primeiro aqui, né, que é o File Explorer. Pronto. Vou limpar aqui e vou dar um ls. Aqui não está aparecendo o .git, porque ele está oculto, né? Eu não estou lembrando bem como é que faz um ls mostrando ocultos. Ou é A? Pronto. É o A. Pronto. Vamos até limpar aqui, desculpa. Então eu dou um ls/a. Você está vendo ó, que dentro desse diretório tem um .git. Então vamos limpar aqui e vamos voltar para o nosso diretório, né? Projetos. Pronto. Estamos no diretório projetos. Na verdade, o bom aqui, no caso do .NET Core, é você entrar no diretório da aplicação que você está criando, que eu não estou lembrando aqui qual é, deixa eu ver aqui. Então vamos entrar no nosso diretório da nossa aplicação, porque só que a gente vai ter que atribuir essa lista. Isso aqui retorna, como você pode ver, um array de strings. Então eu poderia, de novo falando, colocar assim, ó, string array git dirs, ou seja, diretórios git, né? Claro que pode ser que haja erro, você pode validar melhor, você pode melhorar esse código. Inclusive, eu vou, quando possível, colocar o repositório Git desse projeto. Adoro melhorias e a gente pode melhorar bastante esse projeto aqui, entendeu? Mas como isso aqui a gente sabe que é um array de string, mas como eu disse anteriormente, o C Sharp ele tem implicitamente ele sabe fazer uma inferência de tipo, então ele já sabe que isso aqui, como isso aqui retorna array de string, então ele já sabe, eu não preciso definir a variável, né? Ele já sabe que isso aqui é. E para não se estender muito essa aula, nós vamos fazer só um for each aqui, ó. Note que eu utilizei aqui, ó, também na extensão C Sharp, que eu já falei aqui, C Sharp e C Sharp Extension, eu tenho algumas coisas interessantes que, por exemplo, deixa eu voltar aqui, deixa eu dar um Ctrl B, ó. Ctrl B, ele fecha essa lista, né, para você ver melhor o código. Inclusive aumentar a fonte, que eu esqueci, né? A gente pode dar um Ctrl mais para aumentar a fonte, ó. Note que ele aumentou aí um bocado, acredito que esse também esteja bom para ver, desculpa, tinha esquecido. Instalando aquelas extensões, se você dá um for, ele já mostra algumas snippets para você poder, para ele auto-preencher para você. Por exemplo, eu estou colocando for each aqui. Então, ó, ele já auto-preencheu para você aquilo ali. Eu vou colocar aqui, para cada gitdir, em quê? Em gitdirs, né? Que são os diretórios que ele vai me retornar. Inclusive está errado, eu vou corrigir já ali. Gitdirs, né? Vou dar um enter, um tab, desculpa. Pronto, aqui eu vou só corrigir um errinho, né? Pronto. Ele deve corrigir isso aqui. Dá um console.writeLine, que é assim que você escreve no console no .NET Core. O gitdir. Ajeitar aqui, né? Gitdir. Pronto. Ele vai dar um writeLine no gitdir. Então, vamos executar, né? Nossa aplicação. Então, para executar aqui no .NET Core, você pode dar um F5, né? Ou então, você salva o projeto, dá um Ctrl S, né? E você pode dar um .NET Run, que você executa, né? Pronto. Ele leu o diretório, porém, ele não retornou nada. Porque, ao compilar nosso projeto, nós não definimos qual é o diretório atual. Ele está utilizando o próprio diretório atual em que ele foi compilado. Então é por isso que ele não está listando nada. Então, como essa aula já se estendeu demais, na próxima aula, vamos, inclusive, para você... Se a gente tivesse criado aqui um critério para colocar qualquer coisa, né? Pronto. E se a gente fosse dar aqui um .NET Run de novo, agora ele conseguiu listar os diretórios do diretório atual onde ele está.
a gente não está conseguindo simular como se a gente estivesse digitando git check em qualquer diretório, você está entendendo? Então, como essa aula era para ser muito menor, se estendeu demais, na próxima aula a gente vai ver como é que a gente define o working directory no VS Code para que, pelo menos em debug, dê certo a gente selecionar um working directory que tenha repositórios Git. Porque quando o aplicativo estiver realmente compilado, aí não precisa mais dessa definição. Na verdade, a gente vai colocar ele no path e, estando na linha de comando, do diretório onde você chamar o git check, o workd vai ser aquele, né? Então é isso aí. E obrigado pela audiência aí.